Qual a coisa mais bizarra que já aconteceu no seu local de trabalho? Trabalhei no departamento de TI de um hospital e minha sala era em frente ao posto de enfermagem. Dia sim dia não passava alguém sem vida sendo carregado na maca. Mas até aí tudo bem. Tenso era a enfermeira que desmaiava porque não podia ver sangue. Me lembrou de quando meu pai passou por uma cirurgia de coluna e no dia de tirar os pontos a enfermeira me perguntou se eu poderia puxar os pontos porque ela tem fobia. Eu tinha 13 anos. No fim ela chamou um médico que fez tudo em 10 segundos com cara de ódio. Um estagiário estava dormindo no local de trabalho. Só foi descoberto uns 2 meses depois. Ele fingia que ia embora e depois voltava. Um amigo meu fazia isso. Ele era novo na cidade e literalmente não tinha onde ficar. Arrumou um trampo num restaurante e trampava lá o dia todo. Aí quando o restaurante fechava ele fingia que saía. Depois pulava o muro e ia dormir num quartinho que tinha lá. Até que o dono do restaurante achou estranho ele estar sempre lá do momento que abre ao momento que fecha. Perguntou onde ele morava e meu amigo abriu o jogo. Aí como ele gostava do trampo do meu amigo acabou cedendo o quarto pra ele. Ele morou lá uns 2 anos. O colega tirou licença paternidade, registrou e levou a recém-nascida para todo mundo conhecer no trampo. Dias depois ele soube que a filha não era dele. Paga a pensão até hoje enquanto rola um processo judicial para tirar do registro o nome dele. Chefe alertou, se tirar do registro vai ter que devolver os dias de folga da licença paternidade. RH contratou anões de cuecas para zoar o escritório no final de ano. Mesmo RH contratou um cara maromba de tanga para festa de fim de ano do ano seguinte. Em um outro emprego um colega de trabalho encheu o carro de travesti e foi para um motel sem dinheiro. Acabaram sequestrando ele e mandando vídeos nos grupos de trabalho e da família. Trabalhava em um CAPS e tinha uma enfermeira da equipe que sempre que me via pedia licença e saía. Depois que ficamos mais próximos ela veio me dizer dando risada que quando ela me via ela sentia vontade de cagar urgente. Eu obviamente dei risadas e depois eu sempre que via ela perguntava se ela já tinha ido ao banheiro. Você deixava a mina soltinha? Eu trabalhei num banco. Entrou 2 moços com uma idosa numa cadeira de rodas para fazer prova de vida do INSS. Tentaram acordar. Não conseguiram. Mediram o pulso dela e nada. Chamaram o SAMU e ela estava morta há dias, mas os filhos queriam tirar uma última parcela de aposentadoria antes de registrar o óbito. Um estagiário cagava no lixo do banheiro ao invés de cagar na privada. E não era o lixo que fica do lado da privada, era o grande que ficava perto da pia. O cidadão tinha que desmontar a tampa e cagar de pé. A parte escrota era que alguém recolhia o lixo e tinha que lidar com aquilo. Um certo dia um dos diretores da empresa achou ele próprio o toroço no lixo e já sabia do que estava acontecendo e estava muito puto. Ele foi no meio da sala e deu o maior esporro em todo mundo. Nunca foi provado que era o estagiário, mas a desconfiança era muito grande. Minha contribuição para esse relato, pois na minha empresa meu colega de trabalho fazia a mesma coisa só que no mictório. A justificativa era que ele sentia dores de cagar sentado, então preferia fazer meio que de pé. No hospital um homem estava bem doente mas não havia uma causa aparente. Aí do nada um verme sai do amigo dele. Ele pegou esquistossomose urogenital. Esquistossomose já é incomum hoje em dia. Imagina esse tipo. Ninguém imaginou que poderia ser isso e infelizmente ele faleceu pouco depois. Outra coisa foi um colega que colocou uma garrafa de vidro com água no micro-ondas para aquecer e fazer um chá, mas ele deixou a tampa fechada e colocou a erva dentro da garrafa. Tirou do micro-ondas e agitou a garrafa. A garrafa explode e faz um corte no braço do cara. Faz um rasgo na parede de drywall e vendo nas câmeras vimos ele olhando para a garrafa de perto enquanto agitava. Por segundos ela não explode na cara dele. Eu trabalhava em uma editora de livros. Uma vez uma autora foi publicar um livro sobre a gravidez dela que foi em casa e etc. Até aí tudo lindo. O problema é que ela colocou várias fotos do parto e censurou elas no Word. Mas quando importamos as fotos as censuras não vieram. Fizemos a diagramação e mandamos para ela ver o livro. Ela não viu nada. Muito comum os autores não lerem o que estão publicando. Conclusão. A mulher imprimiu cerca de 500 exemplares do livro com muitas fotos dela sem censura e só descobriu no lançamento do livro. Na delegacia, a mulher pediu para alguém ir conversar com a vizinha que tomava banho de mangueira no quintal e disse que o marido dela ficava olhando. Sugeri que ela falasse com o marido e ela respondeu: não posso, ele pode me bater. Um homem apareceu lá para saber o motivo da PM ter ido na sua casa atrás dele mas sem ter deixado o recado. Ele era procurado por abuso de incapaz. Eu estava conversando com 2 policiais sobre uma ocorrência quando o delegado apareceu gritando que eles tinham mentido. O PM levantou com a arma na mão. Trabalho numa escola de inglês e uma vez a galera do setor comercial fechou a matrícula e venderam o livro para uma mina cega. Um cara de alto cargo da empresa foi pego vendo um vídeo adulto dias depois de esculachar um funcionário que fez a mesma coisa. Eu precisei editar o exame de próstata do meu chefe por telefone uma vez.
Um dia um maluco chegou no trabalho de bermuda. Ele falou que um carro passou em uma poça e sujou. Alguns dias depois descobrimos que ele havia se cagado na rua e entrou em uma loja de roupa qualquer e comprou uma bermuda. Teve uma vez que meu chefe teve uma arritmia cardíaca na sala dele. Ele estava estressado pra caramba no dia e gritando com todos. Quando ele teve o treco ele deu um murro chamando alguém, mas todo mundo achou que era esporro. Acabou que a menina da limpeza achou ele e levaram para a emergência. O melhor foi algumas horas depois do acontecido a empresa toda se olhando até que um solta. Quem vai aprovar o salário agora? Uma vez cagaram no banheiro inteiro do trabalho. Não foi só no vaso. Alguém pegou um tolete e usou como um criô nas paredes e no teto. Tava tudo pichado com a opinião da pessoa sobre o nosso chefe, que inclusive era bastante similar à minha, mas eu prefiro usar outras mídias para me expressar. Além disso, tinha uma pequena montanha de merda na pia, no mictório e espalhado pelo chão. Honestamente, apesar de dizerem que sabem quem foi, ou esse cara tinha cúmplices ou ele passou uma semana guardando a merda dele, porque não é possível. Eu fui o primeiro a entrar e ver. Parecia que tinha entrado num altar profano ou algo assim. Abri a porta, vi o que se passou, saí, fui no banheiro feminino e depois falei pro chefe ir lá ver, que deixaram um recado pra ele. Ele ficou putaço comigo por não ter avisado que era merda pra todo lado, mas fora isso ligou pra alguém que veio e limpou. Depois disso os banheiros eram trancados à chave e tinha registro de entrada e saída. Resumo: se tá com raiva do chefe, fura os 4 pneus e o step do carro dele. Vandalizar o banheiro só causa chatura pros outros. Menina simplesmente levantou o vestido e urinou no chão. A avó ficou com cara de bunda quando o gerente deu o esfregão pra ela limpar. A mais bizarro do meu trampo provavelmente envolve pessoas e objetos presos na parte de trás. Fiz 3 anos de residência médica em hospital SUS raiz. Vamos lá, colega pegou um funcionário bem esquisito se tocando com um Papai Noel inflável na sala do arquivo. Ele tava metendo o bingole no meio das pernas do Papai Noel. Outro colega esquisito tomava banho no bebedouro, enchia a mão de água e lava pescoço, rosto e cabeça. Outro ser estranho foi pego uma vez lavando malaquias na pia, e outro usando a bucha da pia da cozinha para limpar o sovaco. Outro que não lavava as roupas e fedia o dia todo. No antigo prédio comercial que a empresa ficava, o térreo tinha um restaurante. Um dia estávamos na fila nos servindo e começamos a escutar uns estalo bem forte, tipo moto velha. Achamos que era só isso, uma moto velha. Por ser hora do almoço era bem comum um fluxo de entregadores. Mas 30 segundos depois um cara pula a mureta que dava acesso ao estacionamento gritando: ajuda, ele vai tirar minha vida. Atrás dele um PM com um 38 dando disparos. Ele não acertou nenhum no cara e os disparos vieram reto em quem estava ali na fila. O único trouxa em pé vendo a cena era eu. Sorte que um colega me puxou pro chão porque um pegou raspando de onde estava minha cabeça. Já abaixado o cara entra no restaurante e vai em direção à cozinha. O policial para na porta e dá 2 disparos nas costas do cara. Em seguida vai em direção e finaliza o trabalho. Vira pra galera no restaurante e só dá um berro: não tem ninguém aqui. E todo saiu pianinho. Só corroborando com a história que eles contaram pro jornal. Parece fique, mas isso aconteceu numa fração de 2 minutos. Não foi comigo, mas enfim. Meu professor falou que uma vez o amigo dele que era médico atendeu um cara durante o plantão que estava com um desodorante de latinha dentro do toba, inteirinho dentro do toba. Esse cara disse que estava trocando a lâmpada peladão, daí caiu em cima do desodorante que entrou todinho. Já fui farmacêutica de CAPS. Certo dia um usuário estava sentado conversando com outro paciente. De repente ele sai correndo da cadeira e se choca contra uma pilastra. Não morreu, mas o barulho dele batendo a cabeça no concreto me perturba até hoje. Eu trabalhava em um local do governo que fazia várias pesquisas para os hospitais na área ciências biológicas e exatas. O local era um antigo hospital de hanseníase. Eram várias casinhas. Cada tipo de laboratório era em uma casa. Por exemplo, tinha o de física, biotecnologia onde eu trabalhava, química e etc. Mas algumas casas ainda tinham alguns internos que a família abandonou e recebiam auxílio do governo. A doença deixou alguns debilitados. Para ir ao refeitório tinha que passar por algumas casas desses internos e todo dia eles sempre gritavam para mim: vai tomar no C. E eu: bom dia. Tenso também quando tinha alguns detentos que faziam a jardinagem do local. Tipo era 10 para uma guarda e eles sempre mexiam com mais mulheres. Uma vez quando estava fazendo uma solução e uma pesagem para fazer um meio de cultura, precisei ir no laboratório de química e eu fiquei em uma salinha fechada bem no fundo do laboratório. Quando terminei já era 12:10. Todo mundo já tinha ido ao refeitório. Quando me virei para a porta eu vi só uma fumaça entrando por baixo da porta e na janela tudo nublado. Só pensei: que merda é essa? Acho que ferrou. Fui em direção à saída e só vi uma autoclave maior que um Uno ligado e sem ninguém. A sorte que estava meio aberta, senão eu já tinha sido explodido junto com o laboratório. Só para lembrar, era um laboratório de química. A explosão seria bonita. Mas desliguei ela e fui calmamente para o refeitório. Ouviu: vai tomar no C. Mas nem dei bom dia essa vez. Cheguei na mesa do pessoal do laboratório de química. Vocês esqueceram uma autoclave ligada. Peguei meu almoço, sentei e só assisti o desespero deles correndo para o laboratório. Um bom tempo atrás contrataram uma mulher completamente doida no lugar que eu trabalhava. Tenho muitas histórias dela, mas uma curta e grossa foi o dia que
que ela chegou lá na minha sala, virou para um dos meus colegas e disse: abre a boca e fecha os olhos. O inocente, achando que era alguma coisa de comer, então obedeceu. Ela bota alguma coisa na boca dele e manda engolir e o idiota engole. Acabou que era um comprimido de Rivotril e o cara ficou lesadaço o resto do dia. Uma vez estava indo pro meu setor e olho pro lado, tá um funcionário fazendo drift com uma empilhadeira na área vazia da empresa. Trabalhei como designer gráfico para o Instagram de uma empresária fanática religiosa. Fiz de tudo um pouco que se pode imaginar para ela. Minha demissão ocorreu porque me recusei a fazer uma postagem dizendo que a garota que recentemente foi extu era a culpada. Sério, tem muita gente louca no mundo. Algum tempo depois descobriram que uma das empresas dela usam de serviços de uma fábrica chinesa onde as condições são de quase escravidão. Mais um capítulo da cidadã de bem. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.